pessoal, estamos em mais um episódio e hoje um episódio bastante descontraído para contar aí a nossa narrativa e a nossa experiência da nossa viagem aí, da nossa viagem com o nosso tour pela Itália, que aconteceu na semana passada. A nossa viagem, então, ela estava programada e foi realizada com um grupo aqui do Brasil, um grupo exclusivo, formado por 80 pessoas, e esse grupo ele era formado por concessionárias e por clientes. Essa foi uma das dúvidas de como alguns clientes da Tratovel estavam no grupo, como que foi formado, como que essas 80 pessoas se organizaram para ir para a Itália e participar desses dias bastante descontraídos, com aquele roteiro muito organizado que a gente postou aí no nosso Instagram e também no Instagram da Tratovel. Eu vou contar hoje de forma rápida e descontraída até como foi os nossos dias, curiosidades que na verdade não foram mostradas pelas fotos e também um pouquinho mais de próximas viagens que podem acontecer aí com grupos naquele mesmo estilo, para que outros clientes se interessem também e possam estar junto com a gente participando de eventos assim, junto com a nossa marca, a New Holland. Então eu vou começar dizendo como a gente organizou esse grupo e como ele foi organizado, esse grupo nacional de 80 pessoas, aí em torno de 6, 7 concessionárias que estavam nesse grupo. No início do ano, a nossa associação de concessionárias, chamada Abraforte, que fica com sede em Curitiba, ela mandou sugestões para as concessionárias do Brasil todo que queria formar um grupo, com clientes, concessionárias que tivessem interesse em visitar a feira EIMA, que aconteceu, eu tenho que olhar a data que aconteceu a feira. A gente foi na quarta-feira, dia 6 na feira. Então a feira aconteceu na primeira semana de novembro, na verdade. E no começo do ano, deste ano de 2024, a nossa associação mandou para as concessionárias do Brasil inteiro uma pesquisa levantando concessionárias que teriam interesse em participar desse grupo organizado pela Abraforte, pela fábrica e seria coordenado pela empresa Incentivari, uma agência de turismo muito conhecida e que faz viagens corporativas para o mundo todo. E as concessionárias que tinham interesse mandavam um nome, número de pessoas que teriam interesse para participar desse grupo. Então assim foi formado o grupo. Então uma iniciativa que começou lá no começo deste ano, com concessionárias interessadas e formando esse grupo aí que participou, que no final aí deu 80 pessoas. E dentro desse grupo poderia participar clientes e concessionárias. O ano passado, quem acompanha aqui no Instagram, viu que eu participei de uma outra viagem semelhante a essa, que foi para uma feira na Alemanha. O ano passado, esse grupo ele era apenas para concessionária. A gente tinha ido com 40 pessoas entre concessionária e fábrica. E esse ano o grupo teve possibilidade de concessionária, fábrica e clientes que tiveram interesses, E quando eles mandaram para as concessionárias, cada concessionária levantou um número de pessoas que teriam interesse, enfim, para chegar aí e formar o grupo, levantando custos, o investimento que ia ser por pessoa, e chegamos no grupo. A Tratovel pegou algumas vagas, fez lá no início do ano algumas reservas de vagas, e foram essas pessoas que estavam indo agora na viagem. A gente totalizou 7 pessoas aqui da Tratovel, do grupo de 80 pessoas, e acabou indo nessa viagem eu, Cris, o Osmar, o seu Edilon, a Donieda, nós 4 fomos como representantes da Tratovel e a gente tinha a possibilidade de convidar alguns clientes que teriam interesse em investir e participar dessa experiência junto com a gente. Por isso que a gente acabou convidando de forma espontânea a Maiara e o Murilo e o Aderley, e outras pessoas a gente acabou convidando aqui da região e que por motivos de época de plantio, enfim, optaram por não ir. Então essa viagem foi participativa, cada pessoa pagou o seu custo, que aí foi de em torno de 35 a 40 mil reais por pessoa, essa experiência totalmente muito organizada pela empresa Incentivari, e a gente participou aí de 8 dias de muita interação, experiência, e fomos lugares espetaculares lá na Itália nesses dias, O ponto forte da viagem, eu posso dizer que desde o início foi visitar a feira EIMA, que a gente acabou indo no primeiro dia. A feira EIMA ela acontece a cada 2 anos na Itália, na cidade de Bolonha. É a feira que reúne mais de 1.500 expositores, as maiores marcas de tecnologia do mundo estão nessa feira. É muito organizada,
estruturada, conhecida mundialmente. Então, todas as marcas de maior referência mundial estavam nessa feira e todo ano, a cada 2 anos, né, que acontece a feira, elas participam. E a New Holland, é claro, participa. A New Holland tem hoje sua sede mundial na Itália, então, obviamente, investe muito no seu estande e levar os seus produtos para os visitantes de forma mundial, né? E a gente resolveu participar dessa experiência, fomos novamente e foi uma experiência bacaníssima, todo mundo que foi, esses 80 participantes, que aí tinha uma interação entre os clientes de cada concessionária, as concessionárias, pessoal de fábrica, um grupo muito homogêneo, todos com o mesmo objetivo: descansar, visitar a feira, passear, visitar fábrica, pontos turísticos da Itália, que a gente visitou também, desfrutar da gastronomia, tradição, história, porque a Itália é um dos países com maior cultura. Então foi tudo isso, foi uma experiência muito bacana. Hoje eu queria inclusive trazer todos os participantes dessa viagem aqui, mas eu optei em fazer só eu para não ficar muito longo o episódio e poder explicar um pouquinho de como foi a nossa experiência e também dizer o seguinte, que haverão outros grupos como esse e que haverá muitas possibilidades de ir muitos mais clientes da Tratovel em outras edições dessa feira, em anos seguintes, porque a gente enxergou que foi uma experiência muito positiva para nós e para os clientes que participaram, né, desse ano de 2024. Então é isso, eu vou começar agora, eu vou fazer uma narração rápida de como que foi cada dia, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como foi a nossa experiência, a nossa vivência e como esse grupo aproveitou esses dias e tantos locais diferentes que a gente passou de forma muito organizada, como eu disse, com uma empresa aí acostumada e muito tradicional em fazer viagens corporativas, que foi o nosso caso do nosso grupo de visitantes. Então a nossa experiência ela começou então no sábado, dia 2 de novembro, quando a gente pegou 3 voos. A gente foi de Porto Alegre para Guarulhos, Guarulhos para Roma e Roma para Turim. Então esse foi o nosso primeiro trajeto, a nossa jornada aí de quase 20 horas entre aeroporto, voos, para chegar na nossa cidade de destino, que a primeira cidade foi Turim. Eu postei algumas fotos do que a gente fez lá em Turim, que foram 2 noites dormidas em Turim. A gente visitou a cidade, fez um city tour, né? Todas as cidades que a gente passou, a gente fez city tour guiados por guias locais, falando português, bem detalhado, com instruções, o que procurar na cidade, mas o nosso roteiro, como eu já falei, ele estava bastante organizado pela agência, a gente não tinha muitos horários livres para fazer outros passeios, a não ser dos já organizados no roteiro da viagem. Então, dentro do roteiro, lá na cidade de Turim, que foram os nossos 2 primeiros dias que a gente passou, eu vou olhando nas fotos e vou lembrando para fazer essa narratória rápida do que a gente fez nas cidades até chegar na quarta-feira, que foi o dia da feira, o ponto alto da nossa viagem, da expedição. Tanto é que o nome da expedição era EIMA Experiência, o nome da nossa viagem, né, que foi visitar a feira que ficou na cidade de Bolonha. Primeiro dia em Turim a gente fez city tour e visitamos. Tivemos uma reunião de abertura, é claro, com todo o grupo, com a apresentação de fábrica. Importante falar que algumas pessoas me perguntaram, na verdade, assim, muitas pessoas me perguntaram, por isso que a gente está fazendo essa explanação pública do que foi a viagem, como foi organizada e que novas viagens desse mesmo estilo vão acontecer nos próximos anos. Este ano não vai acontecer mais nenhuma nesse estilo, mas em 25, 26, 2027 vão acontecer outras viagens com outros destinos semelhantes e organizadas deste mesmo formato. A gente já tem essa vantagem de ter ido em algumas para que a gente possa explicar até para os clientes que tenham interesse, né? Primeiro dia, que foi a nossa segunda-feira, foi dia 4 de novembro, a gente teve uma reunião de abertura com o pessoal de fábrica lá da Itália e também o pessoal de fábrica aqui do Brasil que acompanhou a gente na viagem. Apresentação do nosso roteiro, o que nós iríamos fazer nos próximos dias e tirar dúvidas, né, do grupo. Esse grupo ele era formado, volto a falar, concessionárias e clientes do Brasil inteiro. Então ele era um grupo bastante harmônico, porém ninguém se conhecia, poucas pessoas se conheciam só das revendas, né? Então todo mundo acabou se conhecendo, interagindo e todos com o mesmo objetivo: aproveitar a viagem da melhor forma possível para que todo mundo tivesse interação,
descansasse, fizesse roteiros turísticos, conhecesse a feira e a fábrica da New Holland, que a gente visitou uma das fábricas da New Holland lá da Europa. Primeiro dia, então, essa abertura de reunião de abertura, passamos na cidade e visitamos na parte da tarde o Museu Nacional do Automóvel lá em Turim. Muita história, muitas fotos, um museu lindíssimo e que eu vou colocar algumas fotos, né, do que a gente viveu lá dentro do Museu do Automóvel em Turim. Tivemos um jantar na segunda-feira na Vinícola Barolo. Quem conhece a Vinícola Barolo sabe que é uma das mais famosas da Itália. A gente teve um city tour na vinícola e tivemos um jantar, uma experiência gastronômica com degustação de vinho, degustação de muitas comidas que fossem harmonizadas com os vinhos. Então essa foi o que a gente viu na segunda-feira. Então, Museu do Automóvel e visitamos a Vinícola Barolo na cidade de Redondezas de Turim, porque a Vinícola Barolo eu não lembro a cidade que ela fica, mas não fica em Turim, fica em outra cidade ali que eu tenho que colocar depois o nome da cidade. Terça-feira, dia 5, a gente já passamos o dia visitando a fábrica da New Holland e outras instalações que a New Holland tem na cidade de Modena. Essa visita foi muito especial, porque a gente visitou aí, dentro do centro da fábrica, tivemos recepção com o presidente global da New Holland, o senhor Carlo Lambro, e várias outras pessoas falando em português com a gente, recebendo a gente de uma forma muito especial. Um grupo, eu já tinha participado de experiências assim, em ir com um grupo de fábrica em viagens assim, ela se torna muito mais familiar. Como a New Holland sempre preza de ser uma marca familiar, acessível, uma viagem assim a gente pôde ver com muito mais clareza e vivenciar como a marca é acessível e familiar. Fomos recebidos pelo nosso presidente mundial da marca, a gente teve vários momentos com ele, na verdade a gente teve 3 momentos com um grupo especiais com ele. A visita na fábrica, o dia da feira e depois um jantar de encerramento com ele também. Então a gente teve vários momentos com pessoas muito com a identidade forte com a marca New Holland e que para nós, grupo aqui do Brasil, foi muito importante. E proveitoso também, né? Principalmente para os clientes que estavam nessa experiência. Nós, concessionárias, gostamos muito, mas o nosso cliente gostou muito mais. Depois a gente vai falar o que os clientes, né, tiraram de tudo isso e aproveitaram dessa viagem. Na terça-feira, dia 5 de novembro, a gente visitou a fábrica da New Holland em Modena. Dentro dessa fábrica, ela é uma fábrica, eu coloquei algumas fotos e vou colocar algumas fotos aqui, ela é uma fábrica, não monta tratores nessa fábrica e nem colheitadeiras, ela é uma fábrica de componentes. A gente visitou a fábrica, participou dos processos, do que era montado lá dentro e junto com isso a gente também visitou o centro de distribuição de peças que distribui para toda a Europa, lindíssimo, muito moderno, um dos mais modernos do mundo, e também a pista de teste dos tratores lá dentro da fábrica. Então, assim, a fábrica ela tinha várias unidades e que a gente pôde andar em vários setores diferentes com esse grupo. Como que a gente conseguiu chegar lá? Um grupo especial levado aqui do Brasil. Então, assim, de uma forma isolada, a gente não conseguiríamos entrar onde a gente conseguiu entrar e ser recebido da forma que a gente conseguiu entrar. E esses clientes que foram, né, junto com esse grupo, tiveram essa oportunidade, passamos o dia lá na fábrica e com várias experiências gratificantes para todos nós. E na terça-feira, como um presente para esse grupo, a gente ganhou uma cortesia do nosso presidente Carlo Lambro, que foi assistir um dos jogos da Champions League, que estava acontecendo na cidade de Bolonha, que era Bolonha e Mônaco. Então a gente ganhou esse ingresso de cortesia, foi uma surpresa para o grupo. Nós, concessionários, sabíamos que teria esse presente, mas os clientes não sabiam. Então eles foram presenteados e na terça-feira à noite a gente pôde, que foi dia 5 de novembro, a gente pôde ir para um estádio e assistir esse jogo aí, Mônaco e Bolonha, e poder participar dessa experiência diferente para nós também do grupo. Infelizmente o Bolonha ganhou, porque Bolonha é um dos times apoiados pela New Holland, foi 1-0 o placar para o Mônaco, mas foi uma experiência muito importante para nós do grupo, que poucas pessoas tinham participado de um jogo tão grande, com um estádio tão grande, um estádio histórico,
E eu vou colocar fotos também. Tudo que a gente vai estar falando vai ter fotos aí no meio para o pessoal interagir e ver o que tantos lugares que a gente passou e como foi interativo essa nosso passeio, essa nossa experiência na Itália. Terça-feira à noite, então, a gente encerrou com o jogo. E na quarta-feira, dia 6, foi o ponto alto da nossa experiência, da nossa viagem para a Itália, que era visitar a Feira EMA. A gente passou o dia na feira. A Feira EMA, uma das mais tradicionais do mundo, ela acontece a cada 2 anos, com mais de 1.500 expositores, e os maiores expositores mundiais participam dessa feira pela importância. Então, número de visitantes que eles passaram para nós, né, mais de 350 mil visitantes passam na feira, a cada 2 anos, ela é bienal, e a gente teve a experiência de estar lá no primeiro dia da feira já, e tivemos a oportunidade de ver o stand da New Holland logo na abertura e com um tour guiado com o nosso amigo Saulo Silva, que estava lá narrando pra gente. O Saulo é um brasileiro que está na Itália há 3 anos, acho que é 3 anos, e ele é um amigão da Tratovel, inclusive, uma pessoa que a gente tem bastante carinho, e ele guiou a nossa visita pelo stand da New Holland, falando português, com uma harmonia com o nosso grupo muito importante. E nós, Tratovel, com o Saulo, temos uma amizade aí muito grande da época que ele trabalhava aqui no Brasil e que veio muitas vezes, né, aqui na Tratovel, então a gente tem uma relação já bastante familiar com o Saulo. E na feira a gente também gravou vídeos com o Saulo, participou com a gente, ele falou com a gente em alguns momentos. O Saulo Silva hoje é o responsável por tratores global da New Holland e trabalha nas fábricas de Modena, onde a gente visitou também, foi uma das pessoas que nos recebeu lá na fábrica. Então, isso foi a nossa visita na Feira EMA. Na quinta-feira, dia 7, a gente teve um deslocamento, a gente teve aí uma visita no Museu da Ferrari, que é na cidade de Maranello, o Museu Histórico da Ferrari. A gente não conseguiu entrar na fábrica. Outros grupos, já teve alguns momentos que alguns grupos conseguiram entrar na fábrica, mas existe um agendamento e é bastante rígido para entrar na fábrica da Ferrari. Mas a gente foi no museu e fizemos um tour histórico, com todas aí as Ferraris raríssimas, estão lá nesse museu que fica na cidade de Maranello. Tem muitas fotos de Ferraris históricas, a história da Ferrari de quando começou, inclusive uma coisa que chamou a atenção, né, logo na entrada do nosso tour guiado, tinha a mesa do fundador da Ferrari, que é o seu Enzo Ferrari, a mesa, o escritório dele, o original de como ele começou a primeira mesa de trabalho, onde ele desenhou os primeiros carros. Então a abertura do museu, uma das primeiras partes do museu é a mesa de trabalho dele, com os rabiscos de como ele começou essa marca tão famosa e tão valiosa que é hoje mundialmente. Então a gente visitou a fábrica da Ferrari, o museu da Ferrari, e de tarde a gente fez o deslocamento para a cidade de Roma. Que daí Roma a gente fez um roteiro bastante turístico, passando nas principais pontos turísticos de Roma, que todo mundo já sabe quais são: Coliseu, Vaticano, passeamos em várias praças, Fontana di Trevi, tivemos experiências gastronômicas riquíssimas lá em Roma, massa, pizza, muito vinho. E então Roma a gente acabou fechando a nossa viagem aí com chave de ouro e com um grupo muito harmônico, que chega no final, né, da viagem, uma viagem como essa, a gente ficou uma semana, essas 80 pessoas passeando junto, os nossos deslocamentos, chega no final, tá todo mundo muito unido, é uma família, todo mundo conversa com todo mundo, e como eu disse, todo mundo foi com o mesmo objetivo: interagir, passear, descansar, conhecer novas coisas, né, novos lugares, experiências diferentes. Como Cris, posso destacar como experiência diferente de um grupo normal turístico que vai para a cidade, né, foram cidades que a gente passou, experiências diferentes. Visitar a fábrica, que para nós era uma experiência que o nosso grupo buscava visitar uma fábrica, um centro de distribuição de uma marca que a gente representa, o que a gente é cliente, né? E visitar a feira com o olhar de fábrica New Holland, que a gente foi recebido muito bem por estar num grupo organizado, um grupo executivo de pessoas aqui do Brasil. Junto com o nosso grupo, em paralelo ao nosso grupo, estava tendo uma excursão, né, uma organizada pela cidade, pelo Paraguai, que a gente teve a experiência de conhecer várias pessoas que a gente, né, conhece por rede social,
ou até por contatos comerciais, e uma dessas pessoas foi o Matheus Tempas, que eu até gravei vídeo com ele gravou comigo, eu gravei com ele, falando da nossa experiência, que ele também foi na feira o ano passado na experiência, que ele também estava no tour AgroBuyer, que é a revenda que ele representa lá no Paraguai. Ele estava na Alemanha o ano passado, na Agritécnica, e esse ano ele estava na EMA, lá na Itália. Daí a gente brincou que todas as nossas experiências e encontros acontecem de forma na Europa. Isso é muito chique, a gente é muito chique. Então, Matheus Tempas estava no grupo do Paraguai, que o grupo do Paraguai tinha 46 pessoas, e o grupo do Brasil tinha 80 pessoas. O que fica dessa viagem e o que a gente, né, tirou de proveito? Uma semana de descanso, uma semana de visitar novos locais, uma semana onde tudo foi muito bem organizado pela empresa Incentivare e uma experiência realmente que ficou impecável. A gente não teve assim, nenhum imprevisto, aconteceu tudo de forma muito natural e o grupo, né, aproveitou muito bem essa experiência gastronômica, cultural e de tecnologia junto com a nossa marca New Holland. Então, nosso grupo ele era identificado como o grupo New Holland do Brasil e é isso. Então, assim, quem gostou, né, dessa nossa experiência, principalmente foram os clientes que participaram com a gente, foram 3 pessoas aqui da nossa região. A gente com certeza, né, em outras ocasiões, em outros anos seguintes, que tiver experiência como essa, que a New Holland possibilitar levar mais clientes, e clientes tiverem interesse em investir numa viagem como essa, como eu falei, foram viagens, cada pessoa pagou o seu investimento na viagem, em torno de 35 a 40 mil reais foi o custo da viagem por pessoa. Os clientes que estiveram com a gente pagaram o seu custo. Em outros momentos, eu sei que depois que a viagem aconteceu, teve outras pessoas que já me chamaram, se eu soubesse também iria, mas vai ter outras possibilidades de outros destinos e a gente quer realmente montar grupos maiores e que mais pessoas queiram viver essa experiência junto com a New Holland, essa experiência mundial que foi a Feira EMA, a experiência Itália e esse roteiro super histórico que a gente participou. Então é isso, a gente tem muita gratidão por todos que participaram, o grupo, Fábrica, Incentivare, Abraforte, Tratovel, que se esforçou também para levar esse grupo. Foi um grupo pequeno, de 7 pessoas, mas foi um grupo representando o Sul. Fomos a única revenda aqui do Sul do Brasil que levou um grupo nessa expedição, nessa experiência Itália deste ano. E é isso. Então foi rápido a nossa conversa, porque ela teria que ser rápida mesmo, um episódio rápido, diferente, com algumas imagens do que a gente viveu nesses 7 dias da expedição EMA na Itália, passando pelas cidades de Turim, Bolonha e Roma, e em 7 dias muito bem organizado pela empresa Incentivare, nossa agência corporativa, uma das agências aí que organiza há muitos anos esses tipos de viagens, esses roteiros para New Holland e para concessionárias New Holland aqui do Brasil. Espero que tenham gostado e espero também, com certeza, que em 2025 tenhamos novas experiências e com um grupo da Tratovel bem maior de pessoas e que a gente possa fazer junto uma experiência dessa aí pelo Brasil ou pelo mundo, em feiras nacionais e internacionais, junto com a nossa marca, a New Holland. Um abraço a todos e até mais!